Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Julia Von Burba, eu sou psicóloga e a gente vai falar do transtorno de ansiedade social. A gente vai utilizar este livro como base, Manual dos Transtornos Psicológicos. Este livro aqui, ele é novo, ele está atualizado com o nosso DSM novo, que é este aqui, nós vamos ver aqui também. Este aqui com uma capa diferente, porque eu nem terminei de colocar todas as etiquetas. E este livro aqui é o novo. Eu utilizei, quando eu fiz o resumo, que a gente vai ver juntos, que eu tenho uma exposição aqui, que eu gosto de fazer alguns resumos, e a gente vai utilizar eles como um slide de apoio. Eu utilizei o antigo, mas a gente já tem algumas atualizações ali também, e vamos entrar numa aula mais profunda, mais técnica, porque esse vídeo é para você, paciente, que tem isso e precisa de informações mais robustas, e também para psicólogos que querem utilizar o que a gente tem de melhor dentro da terapia cognitivo-comportamental e dentro da psicologia, com um livro base de referência, e tudo que eu utilizei ali está dentro deste livro, e óbvio que eu vou colocar toda a minha experiência aqui, já atendo faz 10 anos, gente, então temos bastante experiência para compartilhar aqui com vocês. É muito importante este vídeo para você que é paciente, para você que é terapeuta, porque quanto mais clareza no tratamento a gente tem junto com o paciente, eu tenho certeza que você, terapeuta de terapia cognitivo-comportamental, sabe que quanto mais clareza, quanto mais iluminação, até do próprio diagnóstico do paciente, maior é o benefício do tratamento. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Bom, então aqui a gente vai ver consequências, subtipos, modelo cognitivo, tratamento, a gente vai ver um pouquinho de medicação, algumas informações sobre grupo de avaliação, se é melhor individual, se é melhor em grupo, a gente vai ver psicoeducação e reestruturação cognitiva. Eu não vou detalhar sessões aqui, se vocês quiserem, a gente faz um dia mais detalhado, mas a gente não vai entrar nesse aspecto e nem usar como score ali, que é outras coisas dentro da psicologia que são, enfim, mais complexas. Então, vamos entrar aqui, gente, nas consequências. Como terapeuta cognitivo-comportamental, a gente trabalha sempre desde a primeira sessão, buscando que o paciente saia com mais esperança do tratamento, com uma motivação para a mudança, com uma perspectiva esperançosa, com um parecer mais positivo. Então, a gente já trabalha uma entrevista, a gente já faz uma entrevista motivacional desde o início. E trabalhando essa entrevista motivacional desde o início, a gente precisa expor para ele que esse transtorno ele tem consequências. Ele tem consequências significativas. Por exemplo, que a pessoa pode ter menos amigos, que ela pode ter perdido oportunidade de emprego, que até no relacionamento, às vezes a pessoa não consegue se colocar, não consegue até ir atrás de uma pessoa que ela deseja. Então, a gente já vai fazendo esse paciente entender que temos prejuízo se a gente não tratar isso agora. E não é que tu vai estar manipulando aquele paciente, mas não, a gente acredita no processo da terapia, a gente sabe o quanto a vida melhora muito depois que a gente trata isso. E a gente vai começar essa série dos transtornos psicológicos aqui, usando umas referências mais robustas. E eu preferia começar pela de ansiedade social, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, não conseguia me comunicar, não conseguia falar. Eu sou a prova viva que a psicologia, ela transforma a nossa vida e faz a gente conseguir coisas que a gente nunca imaginou conseguir. Então, a gente precisa passar essa informação para o paciente, trabalhar a motivação dele, é o nosso trabalho. Por quê? Quando a gente acha que o paciente também tem responsabilidade nisso, óbvio, ele tem responsabilidade no processo dele, mas a gente trabalhar essa iniciativa juntos, faz parte do processo de entrevista motivacional. Aí a gente tem uma outra informação ali que começa na infância e tem um prognóstico de ser mais duradouro. Tem pessoas que vão te contar, por exemplo, eu era mais tímida quando eu era criança, e depois, hoje em dia, não sou mais tanto, mas essa pessoa já tem um histórico de acompanhar essa timidez há muito tempo e está presente na vida dela até hoje. Pode ter desenvolvido algumas comorbidades, agorafobia, né, aquele medo dos lugares, de já querer procurar uma porta, de já estar estrategicamente colocado em algumas salas, procurando uma saída, janelas e tudo mais. Uma depressão grave, transtornos relacionados ao uso do álcool, uma bengala de apoio para conseguir se comunicar melhor durante uma festa, né, uma confraternização, então a pessoa vai desenvolvendo talvez um hábito de beber, é muito comum. E ele é um transtorno que tem mais dificuldades nos relacionamentos que os outros. Por exemplo, ali o TAG, que é transtorno de ansiedade social, 18%, né? Transtorno de pânico, agorafobia, 36%, e no nosso ansiedade social que estamos falando, 50% dos indivíduos com transtorno de ansiedade. Então é muito importante que a gente comece a trabalhar isso. Por quê? Trabalhando as consequências também.
O teu emprego pode ser que tu poderia ter um emprego melhor, que tu poderia ter um cargo melhor, e tu não tens por causa desse transtorno, porque tu não consegue te colocar, e às vezes tu nem enxerga a possibilidade de sair daquilo, porque tu não quer passar por uma situação social, por exemplo, de comunicar, de expor as tuas ideias para uma pessoa de hierarquia maior, ou expor, sair do teu cargo, mudança, a pessoa fica mais resistente à mudança, tem vários comportamentos inibitórios. O que é um comportamento inibitório, né? É a gente enxergar que esse transtorno vai inibir comportamentos de forma leiga, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa. Até não fazer nada já é fazer alguma coisa. Então, se a gente pensar, a gente está sempre fazendo alguma coisa, mas esses comportamentos fazem um movimento mais uma espiral para baixo, porque a gente não consegue, talvez, desempenhar todo o potencial que a gente pode ter na vida. Tem aqui subtipos, que tem o transtorno de personalidade evitativa, que é uma intensidade muito maior de tudo aí, todos os aspectos que a gente estava falando. E olha que interessante a gente pensar por esse lado. Uma pessoa que tem a ansiedade social lá na infância, ela começa a ficar tão nervosa dentro dos desafios que ela tem na vida, no ambiente acadêmico, na escola, que ela vai fazer as atividades dela, fica preocupada, ansiosa e não consegue responder de forma efetiva, de forma adequada às coisas que acontecem na vida dela, tá? Vamos falar de forma mais fácil. Ela vai fazer uma prova, ela tá tão nervosa que ela não consegue focar naquela prova, ela tem um resultado negativo, ela começa a ter muitas crenças negativas a respeito dela. Eu não sou boa o suficiente, eu sou burra, os outros são melhores que eu. E ela começa a se colocar nessa posição mais inferior, ela começa a acreditar nisso, e aí o déficit cognitivo pode ir aumentando, ela começa a ter, pode ter vários comportamentos, que a gente diz comportamentos mantenedores de sintomas, que é, por exemplo, ela quer evitar aquilo, então ela não estuda, ela não se destaca, ela quer ficar lá atrás, ela não quer fazer trabalhos, ela começa, sei lá, ter um desempenho bem ruim na infância, no trabalho depois, ela já tem um monte de crenças dela que vem lá do colégio. Então, é um problema que, se tratado na infância, talvez evite todo um aspecto da tua autoestima depois e todo o aspecto do teu lado profissional. E é importante a gente olhar para isso. E dentro do subtipo ali das ansiedades sociais, do transtorno de personalidade evitativa, a pessoa tem a pessoa tem muita preocupação com a avaliação negativa das outras pessoas, ela é hipersensível a isso, ela tem um sentimento de inadequação intenso e já faz muito tempo. É um padrão de inibição social em todos os aspectos da vida, mas dentro da ansiedade social, ela é um subtipo de transtorno de personalidade antissocial. Então vamos lá para o modelo cognitivo. Então a presença de público ela é extremamente evitada, ela é ameaçadora, porque a pessoa imagina, ela tem uma ideia de que as pessoas estão observando ela e tem uma avaliação negativa dela. Ela imagina dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente fala que é uma distorção cognitiva de leitura mental. Eu imagino que as pessoas estão olhando para mim, estão pensando coisas ruins a meu respeito, eu acho que eu sou inadequada, as coisas que eu faço não são certas e eu tô sempre hipersensível à avaliação dos outros. Internamente, a gente tem um senso crítico muito intenso, a pessoa não gosta de cometer erros, ela tem uma avaliação negativa sobre cometer erros e ela não se permite viver uma vida espontânea, em que ela não acha legal esse lado dela e ela, às vezes, nem tem oportunidade de expor isso para os outros. Historicamente, ela pode ter sofrido bullying na infância, que pode ter acarretado num problema maior ainda, e são hipervigilantes à desaprovação. Então, tu imagina que aquela pessoa, até entre duas pessoas, ela pode ser que seja mais habituada a conversar, ela se disponha mais, mas ela colecionou, às vezes, até um hábito comportamental inibitório lá da infância, e ela não consegue mais ter essa habilidade, porque ela já chega e automaticamente o corpo dela já reage, transformando numa ansiedade muito grande estar com pessoas, e esses sintomas fazem ela cada vez mais evitar situações sociais. Então, basicamente, esse slide aqui é para a gente observar que uma avaliação negativa, que o medo da avaliação negativa, preocupação, pode gerar um resultado ruim nas coisas que a pessoa faz. As tarefas sociais complexas, elas tendem a ser evitadas, resultando no mau desempenho. E as pessoas com ansiedade social, elas tentam prever como os outros vão se comportar. Imagina, eu vou dizer para vocês assim, pessoalmente, imagina a pessoa que vai fazer um discurso, ou vai fazer uma prova, vai fazer qualquer coisa,
ela, ao invés de focar na mensagem que ela quer passar, na qualidade da informação que ela quer passar, em como ela vai apresentar de uma forma mais adequada para as pessoas, ela está só focada em não receber desaprovação ou não cometer erros. Óbvio que ela vai ficar extremamente sensível a isso. Então, imagina que a gente vai acompanhar esse paciente e ele vai ter várias crenças ruins, como eu não tenho nada para oferecer de bom, as histórias que eu conto são chatas, eu não tenho muito a oferecer mesmo, não tem por que me ouvir, eu não quero gastar o tempo das pessoas, eu não quero incomodar, um monte de crenças que pode estar conectados com comportamentos que influenciam isso. Vou te dar um exemplo. A pessoa ela vai contar uma história, ela conta a história perdida, ela conta a história sem emoção, ela às vezes fala aquilo de uma forma tão rápida que a outra pessoa já entende, ela sente que ela não quer contar aquela história e nem pergunta muita coisa. E ela passa essa informação corporal de que a minha história não é interessante. Então, automaticamente, ela vai receber vários resultados ruins das pessoas na volta dela. E isso é importante a gente ver, às vezes, com os nossos próprios olhos. A gente pedir para a pessoa contar uma informação da vida dela, ela não quer contar, ela quer contar de forma bem sucinta. Ah, como é que foi lá? Foi tranquilo. Ah, e aí, te divertiu? Foi bom. O que que aconteceu? Ah, nada demais. Imagina outra pessoa que está ali esperando para que tu conte a tua história de uma forma, às vezes, mais emocionada, às vezes com componentes mais entusiasmantes, e a pessoa conta ali de forma monótona, de forma rápida, que a outra já entende que ela quer, tipo, para de me perguntar, não fala comigo. Então, imagina que esse comportamento já vai gerar uma reação em quem está ouvindo. Eu vou te dar um exemplo de uma paciente minha que ela tinha esse problema e a gente estava observando algumas pessoas que existiam à volta dela que tinham um comportamento mais extrovertido e tinha um namorado dela que tinha um comportamento assim e ela começou a observar. E eles tinham vivido uma situação de bater o carro no final de semana e conversar com a pessoa e conhecer a pessoa e tal. E ela me contou a história assim. Saímos, fomos à praia, batemos o carro, conhecemos uma pessoa que conhecia a gente, tal, tal, tal. E aí ela foi observar o namorado dela contando e disse, o namorado dela contando, não, a gente foi sair de casa e eu já estava prevendo que alguma coisa ia acontecer de ruim, eu comecei a sentir uma coisa no meio do caminho, a gente bateu o carro e eu fiquei nervoso, aí fui conversar com a pessoa e comecei a pedir informação e de repente a gente viu que a gente se conhecia. Entende que tem alguns componentes que a gente pode fazer algumas mudanças e dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com essas habilidades sociais. Às vezes, destravar a comunicação, a oratória, envolve a gente aprender alguns recursos de fala realmente. Quando eu precisei sair desse meu modo mais tímida, eu fiz curso de oratória, eu fiz curso de como falar em público, e eu comecei a viver aquilo. Eu lia bastante livros de persuasão, como falar e como entreter a pessoa. E aí a gente vai aprendendo storytelling, né? Nas redes sociais a gente vai absorvendo conteúdo e a gente precisa fazer a mudança efetivamente na vida. A pessoa com ansiedade social ela tem muita dificuldade de colocar as coisas em prática, principalmente nas coisas de exposição. E a gente vai ver que uma das tarefas que a gente tem de fazer para fazer a pessoa sair desse modo é a própria exposição gradual. Mas já vamos ver. Tratamento. O centro da nossa abordagem do tratamento é a integração da exposição e reestruturação cognitiva. Vamos ver o que isso quer dizer. Mas pode ir. RE, reestruturação cognitiva e exposição, é o tratamento. A gente pode colocar algumas ferramentas, por exemplo, eu gosto muito da terapia de aceitação e compromisso. Tem muita coisa legal de tu se conectar com algumas experiências evitativas, de tu se conectar com a dor, de tu se conectar com o presente, mas basicamente a TCC usa reestruturação cognitiva e exposição. A exposição é a oportunidade da pessoa ir se expondo gradualmente ao evento evitativo que ela faz. Vou te dar um exemplo. Na fobia, a pessoa precisa ter uma dessensibilização sistemática para se conectar com aquilo que ela tanto teme. O que é uma dessensibilização sistemática? É a gente gradualmente expor ela a estímulos aversivos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho fobia, um exemplo bem esdrúxulo, mas eu vou te dar. Tenho fobia a esta garrafa. Inicialmente, eu não vou tocar nessa garrafa, não vou entrar em contato com essa garrafa, porque ela é muito ansiogênica. Eu vou pegar e vou ver uma foto e vou me habituando, e a gente vai fazendo a reestruturação cognitiva em cada passo que a pessoa dá, que a gente já vai ver o que é a reestruturação cognitiva,
Porém, eu vou habituando e a motivação, a pessoa a enfrentar este medo, ela vai se modificando. Se a gente pergunta inicialmente para a pessoa se ela quer se expor à garrafa, ela vai dizer que ela não quer nem pensar o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus. Mas se a gente pergunta assim, se a gente observar aqui uma foto por 5 segundos, tu acha que vai ser muito difícil? Não, de 0 a 10, quanto é difícil para ti nesse momento fazer isso? Não, talvez eu consiga. Tem vários outros tipos de exercícios que a gente pode fazer, não precisa ser foto, né? Mas a pessoa, por exemplo, tem ansiedade social. A gente vai botar gradualmente para ela o que é difícil para ela. Ela vai te ajudar a fazer este esquema. Por isso que a gente não pode dar nenhuma lista aqui, né? Mas a gente pode dar ideias para o paciente, né? Por exemplo, perguntar a hora para alguém, pedir alguma informação, fazer uma pergunta em aula, pedir alguma coisa para um colega pessoalmente, perguntar o nome de alguém. Automaticamente a gente já vai fazendo coisas diferentes gradualmente até a pessoa, né, se sentir mais confiante, ao ponto de ela fazer uma apresentação, de ela conseguir observar a ansiedade dela, ela mudar as crenças, né, dentro da reestruturação cognitiva, a gente vai entender que o paciente ele chega querendo que tu elimine a ansiedade dele. E a gente precisa dizer para ele e mostrar para ele que a ansiedade não tem como eliminar, a gente tem só como observar e aprender algumas técnicas de como lidar com ela. A ansiedade, ela não é nenhum monstro, ela é uma emoção super necessária na vida, ela te instrui em alguns momentos, ela te mostra algumas coisas que tu precisa ver, e a gente também pode lidar com a ansiedade. Podemos lidar com a ansiedade, eu posso continuar uma palestra mesmo que eu esteja ansioso. Eu posso manter o meu foco no meu objetivo, mesmo que eu me mantenha ansioso também. Posso fazer uma prova de autoescola ansioso. Eu não preciso brigar com essa emoção, mas a gente vai reestruturar cognitivamente para que a pessoa saiba lidar com o pensamento dela. Mas dentro da reestruturação cognitiva, a gente vai mostrar para o paciente que a forma com que ele está lidando com essa ansiedade, que tá a, a prioridade que ele está dando para essa ansiedade é que tá estragando com tudo. Essa mentalidade que ele cultivou a vida inteira e que a gente vai começar a mudar com ele. E aí, conectando até com a terapia de aceitação e compromisso, a gente vai aumentando essa tolerância do paciente de estar ansioso e ainda fazer as coisas. Quanto mais ele se desafiar e perceber que essa ansiedade, ela tem um pico, ela vai baixando, ela pode aumentar, mas eu posso continuar aqui. E quanto mais eu me entrego para a atividade, quanto mais eu consigo me desfusionar desses pensamentos ansiosos, mais eu consigo me conectar com a mensagem que eu quero passar ou com o objetivo da atividade que eu estou fazendo. Quanto mais a gente consegue fazer ele entender esses movimentos e sentir na pele essas coisas que a gente está falando, essas coisas que a gente está tentando vivenciar, a mudança vai acontecendo. A reestruturação serve para a gente tratar pensamentos e crenças, muitas vezes estão mais disparados. À medida que passam a considerar situações sociais menos ameaçadoras, muitas vezes estão mais dispostos a confrontar essas situações e exposições. É o que a gente já estava comentando. Receber o crédito pelos êxitos e enfrentar decepções após as exposições. As exposições são com a reestruturação cognitiva ocorrendo antes, durante e em cada momento. É o que a gente estava falando, a estruturação cognitiva ela é importante em todos os aspectos. Porque a nossa mente, vamos pensar, o que passa na cabeça de uma pessoa que gosta de estar no ambiente social e uma pessoa que não gosta? Por que uma pessoa encara isso de maneira diferente? Por que uma pessoa enxerga uma oportunidade de se expor como uma oportunidade realmente de avançar na vida e a outra pessoa como um evento ameaçador? Por causa da mentalidade. Então, é muito importante a gente estar sempre trabalhando as crenças do paciente e fazendo a reestruturação cognitiva. O paciente que tenha horror de falar formalmente em público pode fazer uma primeira exposição em sessão e ler em voz alta alguma coisa para o terapeuta. Isso é muito importante. A gente fazer alguns exercícios com aquele paciente na nossa frente, por quê? Porque tu pode observar aquilo que a gente estava falando lá no início do vídeo, que pode ser alguns comportamentos que mantêm aquele sintoma. Vou te dar um exemplo. A pessoa está lendo ali para ti um artigo e tu vê que ela lê sem
ela lê tão nervosa que ela não consegue nem ver ponto, nem vírgula, ela não dá nenhuma emoção e ela foca ali só no texto, ela não nem olha para cima, ela não olha pro que a pessoa está achando da frente dela, ela fica muito nervosa. E aí ela não sabe se a pessoa está gostando, ela não sabe se ela está se animando com aquele texto, ela não sabe se não está gostando, porque isso também faz parte da dança social, de eu falar alguma coisa para a pessoa pode receber de forma positiva, a gente vai observando a fisionomia da pessoa e a gente vai modelando a nossa fala de acordo com o que ela está fazendo. Aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum contato com as pessoas que estão me ouvindo, mas se a gente está pessoalmente conversando, o terapeuta ele tem muito essa dança de saber o que conecta com o paciente, saber o que não conecta, procurar o assunto que ele tem mais afinidade, fazer uma abertura de pensamento através de situações que fazem sentido para ele. E durante a tua vida tu faz isso também com pessoas que têm mais familiaridade, tu tá conversando com teu pai, com a tua mãe, com o teu namorado, com a tua namorada, tu sabe exatamente o que a pessoa tem mais afinidade para ouvir. Só que a gente precisa estar mais conectado na pessoa do que na gente, nos nossos erros e tudo mais. E tudo isso que a gente está falando, esses comportamentos que a pessoa faz, são comportamentos de segurança que ela acha que foram muito efetivos para ela até hoje, pode ter sido até hoje. Só que talvez para os novos desafios que ela quer viver na vida, isso não faz mais sentido. Por exemplo, a pessoa que ela quer atrair não faz mais sentido, porque ela não consegue chegar na pessoa. E aí tem pessoas que vão te dizer: ah, para mim, eu sou assim, mais isolado, não gosto de falar com as pessoas, não gosto de coisa social. Só que a gente tem que observar se eu não consigo estar no ambiente social porque eu tenho vergonha, ou se eu não consigo, ou se eu não quero, porque simplesmente eu não quero. Isso é uma coisa importante, porque a pessoa que tem ansiedade social, ela gosta, ela deseja estar naquele ambiente, mas é muito aversivo para ela. Ela tem muitas crenças do que pode acontecer ali, que a gente precisa descobrir. Eu sempre falo para o paciente que a gente precisa entrar nessa dor. Essa dor é importante entrar nos medos da pessoa, o que ela acha que vai acontecer e trabalhar essa posição, que é muito difícil para o paciente de ansiedade social, porém, é ali que a gente vai conseguir curar tudo isso. Então, a medicação, a maioria que vem para falar com a gente, ela já toma algum psicotrópico para outras comorbidades, como ansiedade e tudo mais. Mas isso aí, tu já faz um encaminhamento para o psiquiatra, tu já tem o parecer do psiquiatra, tá? Porque a medicação, a gente sabe, não faz parte da linha do psicólogo. Então, eu falei que a gente ia entrar pouco aqui, é basicamente isso. Eu vou deixar aqui essa lista de instrumentos para quem quiser dar um print na tela, para te passar para o teu paciente, tá? Mas eu não vou entrar muito nisso aqui. Vamos para o próximo. As atividades de grupo de avaliação individual, dentro de um grupo, às vezes a gente pode fazer uma desensibilização sistemática mais efetiva, fazer roleplays e a pessoa também fazer com os colegas que estão passando pela mesma situação. É muito benéfico, principalmente em ansiedade social, grupos também de emagrecimento e tudo mais. Mas pensando assim, às vezes o paciente está ali, apareceu para ti individualmente, tu não tem esse grupo para oferecer para ele, mas a gente pode falar aqui que é um grupo muito importante que dá bastante resultado positivo. Individualmente, a gente faz roleplays, a gente faz essas técnicas de fazer a pessoa ler algum artigo, ler alguma coisa. Por exemplo, de uma paciente que ela tinha muito receio de chamar alguma pessoa para uma eventual situação, e a gente fazia essas brincadeiras de chamar mais longe durante a sessão, né? Então, chegou um momento que ficou até um pouco caricato. E essa é a terapia, né? Fazer alguns processos que antes para ti era muito difícil, se tornar mais leves, né? Fazendo a reestruturação cognitiva, percebendo na exposição que as coisas não são tão catastróficas, como a gente sabe que, por exemplo, uma distorção cognitiva da ansiedade é a gente catastrofizar as situações, a gente imaginar cenários catastróficos e reagir de forma negativa a isso. E tu acha, às vezes, que isso não é verdade, mas se eu disser para ti que amanhã tu vai ter uma apresentação para fazer para um grande grupo, eu tenho certeza que só de eu falar isso para ti já te deixa hoje o dia inteiro ansioso. Porque a gente já imagina, não tem como a gente não imaginar na nossa imaginação e reagir fisicamente a isso. Por mais que tu acha que não, a tua mente é assim. Aqui algumas orientações que a gente tem para o psicólogo, seguir uma terapia de 16 a 20 sessões tratando esse sintoma, e a gente tem um protocolo de atendimento que não vou entrar aqui. Psicoeducação é base da terapia cognitivo-comportamental, que é a gente, aqui nesse slide a gente fala mais de ansiedade social, mas é a gente explicar didaticamente o sintoma, o transtorno, que é a gente explicar didaticamente, inicialmente, para o paciente o seu transtorno e como a TCC funciona. Que a gente acredita que a pessoa tem uma situação
ativadora de alguma emoção negativa. Resultante disso, ela vai ter pensamentos. Resultante dos pensamentos, ela vai ter emoções e ela vai se comportar de alguma forma. Vou te dar um exemplo prático. Estou na rua, estou no mercado, vi alguém que eu conheço, essa pessoa não me cumprimentou, eu acho que ela virou a cara para mim e eu ainda pensei que ela é super mal educada ou que eu fiz alguma coisa para ela e eu já fico super nervosa, super ansiosa, com raiva, brava e tudo mais. Um pensamento que eu tive, estimulado por uma situação, fez eu ter esse monte de emoção negativa. Se eu estou no mercado, vejo a pessoa não me olhou e eu penso, ela não me viu porque não enxerga, ou porque ela está ocupada, ou ela não tem tempo para conversar, ela não me viu e tudo mais, eu vou ter uma emoção neutra e meu comportamento vai ser talvez ignorar a situação e nem lembrar disso depois, não ficar remoendo nem falando para ninguém. Então, por isso que a gente precisa explicar para o paciente desde o início que a situação desencadeia pensamentos, os pensamentos desencadeiam emoções e faz a gente se comportar de alguma forma. Se a gente não mudar nada nesse sistema, a nossa vida vai continuar a ser sempre igual e os nossos comportamentos vão ser sempre reativos a esses pensamentos e essas emoções. Aqui um dado importante desse slide é que pode ter um fator hereditário, mas também ter um pai ou uma mãe que também tenha isso, que também tenha esses comportamentos, já passa algumas crenças de se importar muito com a opinião dos outros, de não querer errar, de ter medo de errar. Então, tem um fator ambiental muito forte também. Por exemplo, dentro do processo, a gente também começa a observar quantas vezes os nossos pais ou cuidadores foram pessoas que nos orientaram a encarar esses desafios? Que motivações eles nos deram, que informações, orientações, e às vezes a pessoa percebe, poxa, eu acho que eu não recebi tanta orientação assim. Acho que eu também não contava muita coisa, os meus pais não tinham tempo. Então a gente vai vendo algumas questões ali de não ter recebido as orientações e nesse momento da vida a gente estar recebendo. Aqui nesse slide a gente vê que a gente pode usar vários exemplos hipotéticos e dentro da minha terapia eu gosto de usar muita metáfora, eu gosto de usar muitas histórias para contar, até histórias minhas. A gente tem essa técnica, acho que o nome é autorrevelação, né? A gente contar alguma coisa nossa e chamar o paciente para entrar junto e falar alguma coisa dele. Dessa forma também ele se sente mais à vontade de abrir alguma informação que ele tem ou de pensar, por exemplo, eu não sei exatamente o que pensar nessa situação, mas dando a ideia para a pessoa, ela começa a observar, pois é, podia ter notado isso, né? Enfim, e depois a gente usa exemplos da vida dele. Vou te dar um exemplo também de coisas que tu pode fazer com o teu paciente, fazer ele imaginar que ele tá ali como um exemplo que dá de tratamento em grupo, imaginar que ele está esperando uma entrevista de emprego, o que ele acha que pode acontecer com ele, e a gente começar a observar esses pensamentos e explicar para ele que quanto mais a gente fica nervoso e preocupado com as mãos suadas, mais o coração fica acelerado e mais tu acha que tu tá com ansiedade e tu pode ter crenças de que tu tá passando mal e dessa forma as coisas vão só piorando, 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 mas se a gente tem uma abertura para isso, entende que essa situação é natural, que a ansiedade ela faz eu sentir tudo isso e que é um evento importante para mim, que eu criei uma expectativa e que é importante eu aprender a tolerar isso nesse momento, que eu posso focar em outras coisas, que a gente pode usar técnicas de relaxamento, de distração, para não se conectar tanto com isso, a pessoa vai entender e vai se sentir muito mais motivada a enfrentar essas situações. Pode oferecer o manual do paciente, alguns capítulos para o paciente fazer, e tu pode utilizar dentro do teu manejo o manual do terapeuta de ansiedade social. Vou deixar o link deste livro na descrição. E tem um exercício que fala nesse livro de tu dar para o paciente ler o que ele faria na situação, por exemplo, dele estar no trabalho dele e fazer uma apresentação sem saber nada do conteúdo para 2 horas depois. O que ele começa a pensar, o que ele começa a fazer. E a pessoa fica bem ansiosa só de ler aquilo e começa já a dizer quais são os pensamentos que normalmente ela tem. E a pessoa vai ter várias preocupações, vai sentir como uma situação muito ameaçadora. E eu já tive pacientes que não têm problema com isso, que já aconteceu isso na vida deles e eles nem comentaram como algo desafiador. Não, super natural, já estava envolvida com isso, peguei e fiz um enrolation ali, ou coisas que eu falo normalmente. Eu, como era muito tímida, ouvi aquele relato e eu gravei. Eu disse, nossa, eu ficaria extremamente ansiosa nessa situação. E para a pessoa era normal. Então, existe pessoas que pensam assim, e a gente tem algumas dificuldades, alguns bloqueios ainda, por isso que a gente tem esses medos. Provavelmente, se tu fosse uma pessoa que estivesse muito habituada a fazer apresentações, mesmo se tu fosse ansiosa, se tivesse timidez, tu faria com maior naturalidade. Porém, como a gente não faz isso normalmente na vida,
a gente tem esse bloqueio ali. E aí agora a gente vai para a reestruturação cognitiva. Até botei uma imagem que não vai caber aqui, mas esse livro é bem interessante. Tem várias imagens, várias tabelas, protocolos, é bem interessante. Algumas informações iniciais, esse manual que eu coloquei aqui, é esse manual que eu vou deixar nas referências, que é de ansiedade social para o paciente. E a gente pede para o paciente fazer essa leitura, nem todos leem. Eu acho importante tu frisar aspectos que tu queira que o paciente absorva dentro da sessão. É muito mais certeza de que ele vai saber do que está acontecendo. Tu pode passar também livros, artigos, vídeos, tudo que tu conseguir e tu acha que for interessante para o paciente, eu acho importante tu passar. Nem todos vão querer fazer isso em casa. E retomar uns aspectos importantes durante a sessão é nossa responsabilidade. Fazer ele ficar inteirado das coisas importantes é nossa função. Mesmo que seja um paciente que não tenha tempo para fazer as tarefas de casa, é importante que a gente use o tempo da sessão para explicar para ele. Dentro deste livro, tem alguns cadernos de tarefas, você também pode fornecer para o paciente, mas é muito interessante pegar situações da vida dele e trazer para a sessão e fazer essa reestruturação cognitiva. Pedir para ele que pensamentos estavam passando na tua cabeça, que emoções esses pensamentos te geraram, que comportamentos te geraram. Na terapia, a gente começa a fazer o questionamento socrático, que é a gente questionar esses pensamentos e buscar um pensamento alternativo. Existem muitas técnicas para a gente abordar esses pensamentos. Questionamento socrático é um deles, mas existem muitos outros. Por exemplo, o livro da Judith Beck vem bem explicadinho, muitas técnicas, eu vou deixar a referência também para vocês. E com o terapeuta cognitivo comportamental tem que ter lido já o livro da Judith Beck, né? Mas lá a gente tem algumas técnicas dos pensamentos para a gente chegar nas crenças, nos pressupostos, nas regras, que são importantíssimas dentro de um processo, qualquer processo terapêutico. A gente entender quais as regras de comportamento que esse paciente tem, a gente mostrar para eles e buscar algum pensamento alternativo, uma regra alternativa que resulte em um comportamento de mudança, né? Aqui eu tenho um exemplo de como fazer um questionamento socrático. Eu tenho certeza disso, que evidências eu tenho disso, que evidências eu tenho de que isso é verdadeiro, de que isso é falso, qual um pensamento mais realista, qual a pior coisa que pode acontecer, qual o significado que o paciente dá para essa situação, o que de pior, o que tem de ruim nisso, né? Como a gente poderia enfrentar se aquilo de ruim acontecesse, o que isso quer dizer, o que isso quer dizer de mim, para a gente chegar numa crença mais interna, uma crença central, e a gente buscar um ser, então, que é uma regra, né? Se situações sociais me causam ansiedade, então eu vou evitá-las. Vamos pensar, e se a gente tiver essa crença a longo prazo, o que eu vou perder na vida? Né? O que isso vai me gerar a longo prazo? Quem sabe a gente busca uma regra mais positiva, mais alternativa, mais adequada para esse momento. Se eu começar a me expor a situações iniciais, provavelmente daqui a um mês eu vou estar mais aberto a me expor em situações maiores. Dentro do processo terapêutico, a gente também trabalha com temas de casa. É nosso trabalho também fazer a pessoa se motivar a fazer esses temas de casa. É nosso trabalho também explicar para eles a importância do tema de casa. O tema de casa é uma das ferramentas que mais dão resultados. E também eu acho importante tu falar isso para o teu paciente, que a terapia ela é fundamental, porém o que acontece fora da terapia é muito mais. É a tua vida. É a gente saber se as coisas estão dando certo. Eu acho engraçado, né? A gente só perguntar como é que foi a semana da pessoa parece, me conta aí como é que foi a tua semana. Mas é o teu olhar nas atividades do paciente para ver se a terapia está funcionando. É saber se ele está reagindo, se ele está respondendo, se as coisas estão fazendo sentido. É o teu olhar ali em cima. Não é só tu querendo atualizar a vida dele. Óbvio que tu não precisa expor para o paciente para não causar essa pressão, né? Poxa, vou falar só o que está acontecendo de bom na minha vida. Mas de forma natural, tu trazer esse aspecto, tu já te coloca a par se o tratamento está evoluindo, se a pessoa já está gerando modificação de pensamento e tudo mais. Porque as atitudes, né, refletem muito se ela está mudando internamente. A gente pode fazer dramatização, exposição, e essas exposições vai fazer com que tu acompanhe todo o caminho de pensamento que a pessoa pode ter durante uma situação ansiogênica. É natural que a gente tenha que expor gradualmente também o exercício dos pensamentos automáticos.
Provavelmente o teu paciente não tem a habilidade de perceber pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São pensamentos que eu tenho rapidamente, superficialmente, e que eles são respostas a estímulos desse momento. Alguém bate na porta, eu vou ter milhões de pensamentos aqui, e são esses pensamentos que são os pensamentos automáticos, eles são muito rápidos, eles não são muito bem pensados, mas eles podem estar conectados com crenças centrais e muito provavelmente estão. Só que inicialmente a gente não está muito conectado com detectar isso. Vamos supor, se tu vai perguntar o que tu pensou naquele momento, a pessoa vai te dizer uma resposta, às vezes, bem filtrada. Ela não vai te dizer o que ela pensou realmente. E aí a gente explica para o paciente, não, é importante que a gente comece a perceber esses pensamentos, mesmo que sejam ruins, mesmo que sejam feios, porque eles podem estar conectados com crenças centrais. Por exemplo, uma pessoa super irritada com o relacionamento, ela aparece falando que ela ficou irritada porque a pessoa não arruma a casa. E aí, na hora que ela viu alguma coisa, ela pensa, poxa, que saco, essa pessoa não me ajuda. E aí tu vai fazer, vai entrar nesse pensamento, poxa, o que de pior pode acontecer se a pessoa não arruma a casa? Ah, a gente vai começar a brigar. E pensando, o que tem de ruim nisso? Ah, que a gente vai começar a ter um relacionamento ruim, que eu não vou parar de ter tanto interesse na pessoa, a pessoa em mim, que a gente vai brigar e daqui a pouco a gente vai terminar. E aí tá uma crença ali de que eu posso ser abandonada. Numa situação bem nada a ver, uma situação bem leve, a gente pode entrar numa crença central. Óbvio que às vezes não vem tão pronto, né? A gente precisa dar uma norteada. É muito comum o paciente tu perguntar o que que passava na cabeça dele, ele te dizer que não, tem vontade de matar a pessoa, tem vontade de gritar, mas o que que tu pensou? Ah, eu pensei que essa pessoa não tem como responsabilidade com a vida. Mas como tu te sentiu? Ah, eu senti vontade de matar a pessoa. A pessoa fica só respondendo outras coisas. É bem comum. E com o passar do tempo, com a experiência, tu vai aprendendo a conseguir comer pelas beiradas, daqui a pouco encontrar. Aqui eu botei alguns pensamentos que tu pode dizer para o paciente, de mostrar para ele que existe uma vida diferente das cognições que ele tem. Permita fazer pausas durante a conversa, não precisa ter medo das pausas. Permita olhar para a pessoa, perceber o que ela está falando. Silêncios podem ser normais, mais numa relação, numa conversa, tranquilo. Não precisa ter responsabilidade de criar o assunto o tempo inteiro. Podemos fazer uma exposição durante a sessão e perguntar se já aconteceu algumas situações parecidas com a pessoa, trazer algumas outras vivências, perguntar como ela lidou com aquilo, se hoje em dia ela tem um parecer diferente, que ela poderia ter feito alguma coisa diferente. É muito comum a pessoa dizer que ela já fez de tudo, ela tem essa distorção cognitiva. Já fiz de tudo, nada dá certo para mim, eu tenho certeza que isso não vai dar certo. Isso são tudo distorções cognitivas que atrapalham no processo que tu pode mostrar para a pessoa. Se a gente utilizar esse pensamento de eu já fiz de tudo, onde a gente vai chegar? Provavelmente em lugar nenhum. E provavelmente a gente não fez de tudo. Quando a gente fez alguma coisa, a gente fez uma, duas vezes, aquela coisa, a gente não teve responsabilidade de fazer aquilo dar certo. Então, a gente vai abordando esses aspectos, porque nossa parte como terapeutas é criar uma esperança nessa pessoa, porque sim, se ela não teve o êxito que ela queria, muito provavelmente ela não tentou o tanto que era necessário, ou fez alguma coisa de forma ineficaz. É lógico isso, só que no momento de desesperança, numa emoção negativa, ela não enxerga isso, e nós, como pessoas que estamos ali para ajudar, a gente tem que encontrar ela no meio do caos emocional para conseguir tirar ela dali. Bom, aí depois ali eu falo de sessões e eu não vou entrar nesse aspecto. Então, esse foi o nosso vídeo de ansiedade social. A gente fez um vídeo mais aprofundado, questões mais técnicas e tal. Eu te expliquei mais ou menos a teoria de como o psicólogo faz. A gente te deu um recurso muito importante, que é esse livro maravilhoso, que é um manual. Ele é importantíssimo dentro da nossa prática. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado não só na tua questão psicológica, como se tu é terapeuta também, tenha te ajudado nesse processo. Um beijo, se inscreve nesse canal. A gente fala muito de psicologia e nesse momento a gente vai falar muito de transtornos. Eu vou fazer com outros transtornos referentes a esse livro e até o próximo vídeo.